Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. O livro da reversão do destino. Parte 15, capítulo 166. Observando a luz da espada vindo em sua direção, Su Shen calmamente estendeu 2 dedos. A luz da espada estilhaçou-se centímetro a centímetro na ponta de seus dedos. Diante daquele rosto assustado e transfigurado pelo horror, Su Shen apenas estendeu um dedo. Murong Ying foi gravemente ferido, seu corpo dilacerado como uma boneca de pano rasgada, seu rosto preenchido por terror. Você não é o irmão Júnior Xie. Quem exatamente é você? Não houve qualquer resistência, os dois simplesmente não estavam no mesmo nível. Su Shen olhou para Murong Ying com interesse, como se quisesse enxergar através dele. Quem eu sou, você não precisa saber. Diga-me tudo o que sabe sobre o jovem mestre Wu Shen, e talvez eu considere lhe dar uma morte rápida. Ao ouvir o nome jovem mestre Wu Shen, as pupilas de Murong Ying subitamente se contraíram. Isso solidificou os pensamentos de Su Shen. Era de fato verdade. Murong Ying era um peão arranjado por Xiao Xia. Assim como Shen Wu, ele poderia obter uma oportunidade de santo. No futuro, quando Xiao Xia se reerguesse, ele poderia realmente ser capaz de convocar um grupo de indivíduos poderosos forjados pela maré do grande mundo. Você realmente conhece o jovem mestre Wu Shen? Não tem medo da retaliação dele? Os olhos de Murong Ying estavam cheios de imensa apreensão. Ele sabia que tipo de pessoa o jovem mestre Wu Shen era, e a pessoa à sua frente realmente queria inquirir sobre as informações dele. Su Shen acenou com a mão, condensando uma pequena espada em sua palma, e golpeou diretamente o corpo de Murong Ying. Embora Murong Ying não tenha sofrido danos físicos reais, ele parecia estar em grande dor, com o rosto contorcido. Ele não tinha tanta paciência para lidar lentamente com Murong Ying. Se não fosse pela linhagem extraordinária de Murong Ying, pelo pavilhão da espada das nuvens flutuantes atrás dele e pela preocupação de que a orientação de alma pudesse causar problemas desnecessários, ele teria realizado a orientação de alma diretamente. Em menos de um momento, Murong Ying não aguentou e implorou diretamente por misericórdia. Su Shen o soltou. Ele não era um velho monstro, mas um prodígio com o coração do Dao firme. Uma pequena tortura sempre soltaria sua língua. Murong Ying disse, se eu lhe contar tudo sobre o jovem mestre Wu Shen, você deve me deixar ir. Su Shen franziu a testa. Murong Ying continuou, eu não revelarei suas informações e até ajudarei você a lidar com o jovem mestre Wu Shen. Ele controla minha vida com seus métodos, contanto que ele morra, eu também poderei ganhar liberdade. As sobrancelhas de Su Shen relaxaram e ele assentiu. Então é assim que as coisas são. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eu juro que contanto que você revele todas as informações sobre o jovem mestre Wu Shen, eu o deixarei ir e lidaremos com ele juntos. Murong Ying disse em um tom de pânico. Eu não sei exatamente quem é o jovem mestre Wu Shen, mas sei que ele vem do salão do deus assassino. Uma vez vi um velho aterrorizante ao lado dele. O jovem mestre Wu Shen o chamava de ancestral assassino, e aquele velho chamava o jovem mestre Wu Shen de jovem lorde. Ancestral assassino. Apenas aquela figura antiga do salão do deus assassino era chamada assim, uma figura lendária e aterrorizante. Um verdadeiro alicerce que protegia o salão do deus assassino de perder seu legado no grande mundo. Ter um indivíduo tão poderoso quanto o ancestral assassino ao seu lado. Realmente era um pouco problemático. A expressão de Su Shen permaneceu inalterada enquanto ele continuava a perguntar. Que outros trunfos o jovem mestre Wu Shen possui? Murong Ying baixou a cabeça e disse. O jovem mestre Wu Shen também tem um segredo. Ele obteve o legado do imperador assassino, o que lhe permite ficar mais forte matando prodígios. Eu pessoalmente o vi matar um prodígio e alcançar um rompimento em seu cultivo. Parecia que o segredo era assombroso demais e temendo que Su Shen não acreditasse nele, Murong Ying acrescentou. Aquele prodígio era um sucessor do meu pavilhão da espada das nuvens flutuantes. O jovem mestre Wu Shen, a fim de alcançar um rompimento em seu cultivo e permitir que eu ganhasse importância dentro do pavilhão, matou-o na minha frente. Eu não o enganaria. Su Shen mofou. No entanto, o mundo é movimentado tudo por lucro. Ele estava acostumado com a escuridão do mundo de cultivo e não se importava. O que o surpreendeu foi o legado do imperador assassino. Ele conhecia o imperador assassino, mas sua compreensão sobre essa figura misteriosa não era profunda. O imperador assassino era extremamente misterioso entre todas as raças. Ninguém sabia a qual raça ele pertencia, e mesmo a experiência de seu alcance do Dao não era amplamente conhecida. O legado do imperador assassino na verdade tempera a vontade de alguém com intenção assassina, não focando no corpo físico, mas tomando a alma como Dao. Verdadeiramente digno de ser um grande imperador, seu talento é de fato surpreendente. Os 3.000 Daos, teoricamente, todos levam ao estado de imperador, mas na era atual, a maioria cultiva tanto artes físicas quanto mágicas. E os grandes imperadores também são assim. Aqueles que alcançam o estado de imperador através de caminhos alternativos são raros, mas cada um deles é extremamente brilhante. Su Shen suspirou interiormente, mas seu coração ficou ainda mais decidido sobre o legado do imperador assassino. Aqueles que alcançavam o estado de imperador por caminhos alternativos eram extremamente raros. Agora que ele havia encontrado tal legado, se não o obtivesse, se arrependeria por várias vidas. Su Shen manteve sua promessa e não atacou Murong Ying. Isso fez Murong Ying dar um suspiro de alívio. Como parceiros, Su Shen também levou Murong Ying para explorar as ruínas do santo. Os dois saquearam tesouros e finalmente chegaram diante de uma estátua alta e dilapidada. A figura esculpida na estátua tinha uma expressão desdenhosa. Esta era a imagem remanescente do proprietário das ruínas do santo. Murong Ying suprimiu seus sentimentos excitados e ofereceu-se. O legado do santo pode estar colocado dentro da estátua. Pode haver restrições aterrorizantes. Deixe-me sondar o caminho para o senhor. Su Shen encarou Murong Ying, fazendo seu couro cabeludo formigar e o sorriso em seu rosto congelar. No entanto, ao final Su Shen assentiu. Murong Ying sentiu como se tivesse recebido um grande perdão e aproximou-se cautelosamente da estátua. Em seus olhos, runas antigas apareceram, correspondendo à estátua. A estátua originalmente silenciosa subitamente pareceu se agitar. Sentindo o movimento da estátua, Murong Ying riu descontroladamente. Ancestral, eu sou um descendente da família Murong. Por favor, artefato sagrado do ancestral, mate o inimigo. A razão pela qual ele foi capaz de entrar nesta ruína. Além da conta de quebra de restrições.
O santo que havia falecido nas ruínas era precisamente o ancestral registrado em sua família Muron. Sua paciência foi toda para este momento. Justo quando o artefato sagrado estava prestes a ser ativado, Muron Ying sentiu subitamente um calafrio na espinha. Ele virou-se e instantaneamente congelou. A formação externa havia desaparecido em algum momento desconhecido, e uma figura familiar estava atrás dele, olhando para a imponente coluna de luz, com olhos profundos. A voz que chegou aos seus ouvidos era fria. É na verdade um artefato de rei sagrado. Se não fosse por você, talvez eu realmente não tivesse sido capaz de tomar este artefato de rei sagrado. Muron Ying olhou para aquela figura, como se ela estivesse crescendo infinitamente, e a luz atrás dele desapareceu gradualmente. Os olhos de Muron Ying permaneceram totalmente perplexos até a sua morte. Quando ele soube? Ele nunca soube, mesmo na morte, porque Su Shen havia percebido seu plano e o manipulado como um fantoche. Capítulo 167. Su Shen olhou para o artefato sagrado revivido da família Muron, um par de massas de ouro do dragão Kang, que emitia um poder de dragão aterrorizante e haviam surgido ao chamado da maldição de alma da família Muron. Infelizmente, Muron Ying havia morrido, e as massas de ouro do dragão Kang perderam a orientação da linhagem da família Muron, caindo em silêncio. O ancestral da família Muron também foi um indivíduo extraordinário. Ele havia matado um dragão santo de sangue puro e refinado o artefato sagrado, as massas de ouro do dragão Kang. Temendo que seus membros do clã fossem incapazes de controlar as massas após sua morte inesperada, ele apagou diretamente a consciência das massas antes de morrer, garantindo que apenas a família Muron pudesse despertá-las. Su Shen olhou para o cadáver de Muron Ying. Em sua vida anterior, ele havia passado milhares de anos compreendendo padrões demoníacos. Embora não os tivesse dominado totalmente, ele fizera algumas melhorias baseadas na arte divina devoradora do céu e da terra. Vários dias depois, o cadáver de Muron Ying desapareceu. Su Shen havia tomado a linhagem da família Muron e facilmente a usou para controlar as massas de ouro do dragão Kang, um poderoso artefato de rei sagrado. Este era seu trunfo, que lhe permitia confrontar diretamente o rei santo ceifador de vidas e Xiao Sha. Todos os itens em todo o legado do rei sagrado também foram saqueados por Su Shen. Fora do legado, muitas pessoas esperavam. Alguém está saindo. Todos olharam para outra extremidade do abismo celestial. É Muron Ying do pavilhão da espada das nuvens flutuantes. É ele quem está saindo. A figura que emergiu era naturalmente Su Shen, mas Su Shen havia abandonado a identidade de Xian e se transformado em Muron Ying. Muron Ying, entregue o legado do santo, e talvez pouparemos sua vida. Isso mesmo, se você não entregar o legado do santo, não sairá deste lugar hoje. Incontáveis artistas marciais fora do legado olhavam com expectativa ansiosa. Porque as pessoas do pavilhão da espada das nuvens flutuantes podiam entrar no legado do santo enquanto eles não podiam. Já que era esse o caso, eles esperariam como louva-a-Deus espreita uma cigarra, esperando que as pessoas do pavilhão obtivessem a oportunidade para então se unirem para arrebatá-la. Muron Ying mostrou raiva em seu rosto e rugiu. Vocês mataram meus anciãos, e até meu irmão sênior e minha irmã júnior sofreram mortes trágicas. E vocês ainda querem que eu, Muron Ying, entregue o legado? Bah! Mesmo que eu, Muron Ying, morra, não deixarei que vocês tenham sucesso. O artefato de rei sagrado, as massas de ouro do dragão Kang, foi desencadeado por Muron Ying. Seu poder de santo transformou-se em um dragão santo, devorando o sol e a lua com sua boca aberta. Incontáveis artistas marciais morreram instantaneamente sem sequer um grito. É um artefato sagrado, e um revivido ainda por cima. Todos ficaram atônitos e fugiram freneticamente. Eles não esperavam que Muron Ying possuísse um artefato sagrado e fosse capaz de revivê-lo. Isso era realmente aterrorizante. Aquilo era um santo, um ser poderoso no ápice de todas as raças. Mesmo uma arma poderia correr desenfreada entre todas as raças. Todos os pensamentos de oportunidade foram deixados de lado. Abaixo de um santo, todos são formigas. Muron Ying não tinha intenção de deixá-los ir, carregando as massas de ouro do dragão Kang sozinho e perseguindo os incontáveis artistas marciais. Assim que ele saiu da estrela antiga, o vasto céu estrelado pareceu congelar. Uma mão imensa segurando incontáveis estrelas envolveu um continente. Isso deu esperança aos artistas marciais em fuga, e suas expressões se iluminaram. Este é um santo. Um santo foi realmente incitado à ação. Estamos salvos. Um santo apareceu no céu estrelado, movendo-se para bloquear as massas de ouro do dragão Kang. Um nível diferente de força vital fez todos os seres sentirem pavor das profundezas de suas almas, submetendo-se involuntariamente, como formigas olhando para um deus. Júnior, este artefato sagrado é assassino demais. Não é algo que você possa controlar. Deixe que este Lorde o guarde para você. Aquele santo fez um movimento, pretendendo tomar as massas de ouro do dragão Kang. A luz das massas diminuiu. Justo quando estava prestes a ser tomada, Muron Ying rugiu. Bobagem. Você apenas quer cobiçar o legado da minha família Muron. Eu, Muron Ying, certamente voltarei e farei Vossa Excelência pagar o preço. Ao ouvir isso, incontáveis artistas marciais ficaram atônitos. Esta figura semelhante a uma formiga estava realmente ameaçando um santo. Os olhos daquele santo subitamente explodiram com uma intenção assassina flamejante, pretendendo matar Muron Ying. No último momento, as massas de ouro do dragão Kang, anteriormente apagadas, explodiram novamente com poder de santo, carregando Muron Ying para longe diretamente. Vendo isso, o santo perseguiu de perto. O céu estrelado ficou calmo. Reino Vangu. Xiao Sha aniquilou a dinastia Beishen, entrando diretamente no top 3 do ranking de orgulho dos céus, chocando o reino Vangu. Todos sabiam que Xiao Sha, o quarto jovem mestre da família Xiao, era o verdadeiro dragão mais profundamente escondido
escondido da família Xiao. Nesta vida, eu reverti o destino da família Xiao. Xiao Sha havia compensado os arrependimentos de sua vida anterior, e seu humor era jubiloso. No entanto, ele sabia que, embora fosse agora vastamente diferente de antes, ele também havia pisado em um palco mais alto, com um pé em um abismo sem fundo. Mesmo tendo eliminado muitos prodígios e gênios que poderiam ameaçá-lo nesta era, ainda havia alguns gênios poderosos que poderiam representar uma ameaça. Xiao Sha não queria repetir os erros de sua vida anterior, ele tinha que continuar avançando. Agora, o legado do ancestral da família Muron também deve estar se abrindo. Muron Ying obterá o legado dentro do legado. Lembro-me de que em minha vida anterior, Muron Ying rapidamente ganhou destaque e se tornou um dos santos desta era ao contar com o legado do ancestral Muron. Xiao Sha tinha muitas contingências em vigor. Muitos futuros indivíduos poderosos haviam sido subjugados por ele. Esses indivíduos poderosos eram seus trunfos para conquistar a estrada do imperador no futuro. E Muron Ying, em termos de talento e sorte, era uma figura de destaque entre todas as raças nesta era. Justo quando Xiao Sha estava ponderando como melhor usar Muron Ying como um peão para causar problemas e obter mais benefícios, ele recebeu mais notícias. Muron Ying morreu? A expressão de Xiao Sha era muito sombria. Muron Ying, em quem ele havia depositado grandes esperanças e que se tornaria seu braço direito no futuro, havia realmente morrido. Xiao Sha estava furioso e jurou investigar a causa e o efeito, fazendo a pessoa que matou Muron Ying pagar o preço. Logo, Xiao Sha soube da causa e do efeito. Muron Ying de fato havia entrado no legado do ancestral da família Muron e também havia saído de lá. Tudo era o mesmo que em sua vida anterior. Muron Ying havia massacrado todos os lados com o artefato sagrado. Mas um santo havia intervindo. Primeiro, Shen Yun morreu inesperadamente e agora Muron Ying teve um evento imprevisto e foi morto por um santo. Tudo isso estava além do controle de Xiao Sha. Muito bem, um santo do clã do Lagarto Dragão. Xiao Sha colocou sua máscara e transformou-se diretamente no jovem mestre Wu Shen. Ele faria todo o clã do Lagarto Dragão suportar a ira dele, Xiao Sha. Vários meses depois, o clã do Lagarto Dragão foi aniquilado, e até o santo do clã pereceu, sem que um único membro escapasse. Esse incidente causou alvoroço, fazendo incontáveis seres tremerem de medo. Uma raça poderosa com um santo presidindo desapareceu da noite para o dia. Logo, após investigação, descobriu-se que isso foi obra do Salão do Deus Assassino, com o comando emitido pelo jovem mestre Wu Shen. Por que o clã do Lagarto Dragão ofendeu o jovem mestre Wu Shen do Salão do Deus Assassino? Algumas pessoas estavam intrigadas. Logo, alguém conectou isso a um grande evento ocorrido há meio ano. O santo do clã do Lagarto Dragão tentará arrebatar o legado do ancestral da família Muron e atacar a Muron Ying. Poderia Muron Ying ter sido uma pessoa do jovem mestre Wu Shen? O jovem mestre Wu Shen é aterrorizante. Capítulo 167b. Salão do Deus da Matança. O selo de Jade na mão de Su Shen registrava os grandes eventos que haviam ocorrido recentemente. O jovem mestre Wu Shen, que não aparecia no Salão do Deus da Matança há muito tempo, reapareceu liderando as potências do local para aniquilar o clã dos Lagartos Dragão. Su Shen sabia que por causa disso, vários velhos no salão estavam muito insatisfeitos, mas infelizmente aquela era uma ordem emitida pelo ancestral da matança, e tinha que ser cumprida mesmo contra a vontade deles. Muron Ying foi atacado e morto por um santo em plena luz do dia. Embora tenha escapado, morreu devido aos ferimentos graves. Tal história era muito plausível. Sob a máscara, os lábios de Su Shen se curvaram levemente. Ele havia apagado perfeitamente as informações sobre a massa de ouro do dragão Kang. Não importa o quanto Xiao Sha investigasse, ele não seria capaz de rastreá-la até ele. Ele apenas acreditaria que a massa e Muron Ying foram enterrados juntos em algum lugar do céu estrelado. Xiao Sha estava destinado a não ganhar nada. Filho da vida assassina, o jovem mestre Wu Shen retornará ao Salão do Deus da Matança amanhã. Você quer ir conhecer essa figura lendária? Uma risada leve soou em seu ouvido, e as costas de uma mulher com uma máscara de fantasma e uma figura encantadora apareceram. No entanto, ao contrário da máscara de bronze de Su Shen, a recém-chegada usava uma máscara vermelha. Ela era sucessora do mestre do Salão do Coração da Matança, um dos 3 salões do Deus da Matança. Su Shen disse indiferente, já que é o jovem mestre Wu Shen, eu naturalmente tenho que ir visitá-lo. A sucessora do Coração da Matança disse, você deve saber que assim que o jovem mestre Wu Shen retornar com sucesso ao salão, não teremos escolha a não ser nos submeter a ele. Ele obteve o legado do Imperador da Matança, e o ancestral da Matança o valoriza. Você e eu somos apenas peões para serem manipulados. Su Shen permaneceu imóvel. Quem se torna o mestre do Salão do Deus da Matança não tem nada a ver comigo. Contanto que ele seja uma potência, eu, o filho da vida assassina, apenas me submeterei ao forte. A sucessora do Coração da Matança disse, você é realmente entediante. Ela partiu. Já havia recebido a resposta do filho da vida assassina, e isso era o suficiente. Após a partida da sucessora, Su Shen cuspiu. Travesti morto. Correntes subterrâneas surgiam dentro do Salão do Deus da Matança. A sucessora do Coração da Matança havia alcançado um avanço em seu cultivo e não conseguia resistir ao desejo de agir contra o jovem mestre Wu Shen. Su Shen não estava otimista quanto a ela. No entanto, poder vislumbrar um pouco da força do jovem mestre Wu Shen através disso também era bom. No dia seguinte, o jovem mestre Wu Shen foi atacado em seu caminho de volta para o salão. Ele parecia estar preparado, matando facilmente a sucessora do Coração da Matança e o sucessor do extermínio de almas, estabilizando a situação. Este resultado estava dentro das expectativas de Su Shen. Você é o filho da vida assassina? O jovem usando uma máscara de cristal olhou preguiçosamente para o homem na máscara de bronze, um toque de surpresa brilhando em seus olhos. Em sua memória, o filho da vida assassina deveria ter morrido pelas mãos de um grande inimigo. Xiao Sha de repente pensou que o santo Lu Shen, que matou o filho da vida assassina, parecia ter sido eliminado por ele antecipadamente, então estava tudo bem.
Filho da vida assassina, você está disposto a se submeter a este jovem mestre e se tornar meu seguidor? Posso lhe conceder uma oportunidade que desafia os céus, e seu futuro caminho de santo será sem limites. Xiao Sha queria recrutar o filho da vida assassina. Ele era apoiado pelo mestre do salão da vida assassina, que também foi o primeiro mestre de salão a se submeter a ele. Como o filho da vida assassina não agiu contra ele, Xiao Sha não se importava em lhe dar uma saída, apenas para conquistar o mestre do salão. Su Shen disse, eu, o filho da vida assassina, apenas me submeterei ao forte. Se você for mais forte que eu naturalmente me submeterei a você. Os olhos de Xiao Sha mostraram apreciação. Ele admirava pessoas arrogantes que estavam determinadas a se tornarem mais fortes. Ele sentiu um apreço pelo talento em seu coração. Não esperava que este sucessor da vida assassina, que morreu jovem em sua vida anterior e cujo talento não havia sido exibido, fosse na verdade uma pessoa com um coração de Dao firme. Xiao Sha concordou. Bom, eu suprimirei meu cultivo para o reino do vazio profundo e derrotarei você em batalha, deixando-o sinceramente convencido. Os olhos de Su Shen brilharam, e sua intenção de batalha era forte ao dizer, por favor, me instrua, jovem mestre. Um caminho de sangue se condensou sob os pés de Xiao Sha, formando uma barreira. Incontáveis cadáveres se submeteram sob seus pés, e uma terrível espada gigante de cor carmesim se condensou em sua mão. Embora a espada não fosse um artefato sagrado ou uma arma imperial, possuía um poder estranho, parecendo uma encarnação da lei do Dao da matança, condensada a partir da intenção de matar. Os olhos de Su Shen brilharam. Como esperado de um filho da sorte, ele tinha tantas coisas boas. Su Shen liberou suas técnicas exclusivas da vida assassina e travou uma batalha com Xiao Sha, perdendo por pouco, por apenas um movimento após 10 rodadas. Su Shen disse, sinceramente convencido, a força de Vossa Alteza é de fato formidável. Eu, o filho da vida assassina, estou disposto a cumprir minha promessa e me submeter a Vossa Alteza. Xiao Sha retraiu sua aura, sua expressão inalterada, mas seu coração estava em êxtase. Embora tal fanático por artes marciais fosse difícil de lidar, uma vez que se submetesse, seria extremamente leal. Xiao Sha se orgulhava de ter desperdiçado 3.000 anos em sua vida anterior e de conhecer inúmeras pessoas. Uma pessoa como filho da vida assassina substituiria Shen Wu e Murong Ying e se tornaria seu futuro braço direito. O que foi perdido em um lado foi ganho no outro. Assim, Su Shen entrou no círculo íntimo de Xiao Sha. Nem mesmo Su Shen esperava que fosse tão fácil. Quanto aos métodos de controle de Xiao Sha, eles eram simplesmente rústicos demais, muito inferiores aos da Terra Sagrada Devorador do Sol. 1 ano e meio depois, o legado de um santo apareceu perto do pavilhão da espada e no reino Vangu, caindo nas mãos de Xiao Sha, o quarto jovem mestre da dinastia imperial do clã Xiao. Su Shen sabia que Xiao Sha era o jovem mestre Wu Shen. Ele não tinha pressa. No momento, ele poderia não ser capaz de eliminar Xiao Sha sem falhas e tomar o legado do imperador da matança. 10 anos se passaram num piscar de olhos. Uma notícia se espalhou por todo o céu estrelado. A grande competição de prodígios das 10.000 raças, que ocorre uma vez a cada milênio, estava prestes a começar. Incontáveis prodígios se reuniriam lá, tornando o evento uma raridade. Algumas potências invencíveis que se orgulhavam de serem supremas em seus domínios ou clãs poderiam nem ter participado antes. Su Shen não era estranho à competição. Em sua vida anterior, ele a presidiu várias vezes e guiou inúmeros prodígios. O reino Vangu naturalmente enviou seus representantes. Poucas pessoas eram qualificadas. Apenas 3 pessoas do Salão do Deus da Matança foram participar, o jovem mestre Wu Shen Su Shen e outro prodígio que não havia participado do cerco contra o jovem mestre. Para o desapontamento do reino Vangu, o jovem prodígio Xiao Sha foi explorar uma ruína, ficou preso nela e não pôde participar da competição. Caso contrário, ele certamente teria alcançado uma boa classificação. Todos partiram para a competição. O processo não mudou muito. Su Shen lutou contra prodígios, matou prodígios, entrou em ruínas, assassinou inúmeros inimigos no pequeno mundo e finalmente atraiu um prodígio do reino Nirvana, sendo lamentavelmente eliminado. Ele alcançou uma classificação que não era nem alta nem baixa entre as 10.000 raças. No entanto, Xiao Sha, usando o pseudônimo de jovem mestre Wu Shen, matou inúmeros inimigos e diversos prodígios. Sua intenção de matar foi refinada, e sob o nome de filho da vida assassina, ele se tornou o prodígio número 1 das 10.000 raças, uma lenda de uma era. Su Shen já havia antecipado tal resultado. Retornando ao reino Vangu, o filho da vida assassina entrou em reclusão, Xiao Sha apareceu e a dinastia imperial do clã Xiao se expandiu, tornando-se continuamente mais forte. 500 anos se passaram rapidamente. Su Shen ganhou a confiança profunda de Xiao Sha, tanto que Xiao Sha chegou a revelar sua identidade como jovem mestre Wu Shen para ele. Hoje Xiao Sha reuniu os prodígios que havia cultivado no passado. Ele precisava desses prodígios para proteger seu Dao. Hoje o humor excitado de Xiao Sha não podia mais ser suprimido. Eu, Xiao Sha, me tornarei um santo hoje. Ele planejou este dia por mais de 500 anos, determinado a torná-lo infalível. Su Shen olhou para as nuvens de trovão que se acumulavam, e um sorriso frio apareceu em seu rosto sob a máscara de bronze. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 168. A situação mudou drasticamente. Das 10 pessoas que originalmente protegiam Xiao Sha, apenas uma permaneceu de pé. Su Shen observou sem expressão esses colegas que estiveram com ele por 500 anos se transformarem em ossos secos em suas mãos, incapazes de acreditar até a morte. O fanático por artes marciais, o filho da vida assassina, era um assassino de princípios reconhecido universalmente, que até os ajudou a escapar do perigo várias vezes, e era um dos indivíduos mais confiáveis de Xiao Sha. Agora, ele explodiu de repente, exibindo uma força pavorosa e inigualável. Em menos de 3 respirações, nenhum dos 9 prodígios meticulosamente cultivados por Xiao Sha escapou. Todos foram mortos por Su Shen. O manto preto de Su Shen, contrastando com o sangue ainda úmido, parecia extraordinariamente encantador, e um espírito de matança se espalhou. Xiao Sha havia atraído sua própria tribulação de santo e não percebeu que 9 dos 10 protetores que ele preparou com tanto esforço estavam mortos.
e o restante estava afiando sua lâmina, pronto para derrubá-lo. A tribulação de Santo desceu. Su Shen sabia. Esta seria uma oportunidade única em 1000 anos e sua melhor chance de matar Xiao Sha. Durante a tribulação de Santo, Xiao Sha seria incapaz de usar muitos de seus métodos. Esta era a batalha mais justa entre os dois. Xiao Sha estava atualmente lutando contra a tribulação de raios. Ele cultivava o Dao da matança, a mais pura intenção de matar, tendo cometido inúmeros atos de assassinato. A tribulação de Santo que ele tinha que enfrentar também era mais pavorosa, condensada com uma intenção de matar monstruosa, cada golpe sendo suficiente para fazê-lo tratá-la com cautela. No entanto, contanto que ele sobrevivesse à tribulação, ele cultivaria um embrião demoníaco do Deus da matança e a partir de então, seria inigualável entre seus pares, esperando que a estrada do imperador se abrisse para embarcar no caminho de se tornar um imperador, reverenciado por todos os seres. Infelizmente, uma mudança repentina ocorreu. Um par de mãos enormes e pavorosas rasgou diretamente a tribulação de raios. Uma sombra demoníaca invadiu o centro da tribulação. A expressão de Xiao Sha mudou subitamente ao ver o recém-chegado. Filho da vida assassina? Por que você invadiu a tribulação de raios? Este não é o lugar onde você deveria estar. Os longos cabelos de Su Shen, caindo sobre seus ombros, voavam descontroladamente em meio ao rugido dos trovões. A tribulação de raios dos 9 céus parecia enfurecida por este intruso inesperado, tornando-se ainda mais violenta. Um poder ainda mais pavoroso estava se acumulando, e o mar de relâmpagos que atingia o céu tornou-se carmesim, fazendo Xiao Sha sentir um grande pressentimento negativo. A intrusão inesperada de Su Shen fez com que a tribulação mudasse. Su Shen permaneceu em silêncio. No momento seguinte, a expressão de Xiao Sha mudou drasticamente. Ele sentiu um poder de abate extremamente pavoroso, um poder que ele nunca tinha visto antes, superando em muitos limites desta era. Xiao Sha convocou o caractere matar, e a escrita antiga fez um mar de sangue monstruoso surgir. O poder de combate de Xiao Sha aumentou muito, permitindo-lhe bloquear o golpe fatal repentino de Su Shen, mas seu rosto estava mortalmente pálido. Como isso é possível? Você não é o filho da vida assassina, quem exatamente é você? Xiao Sha estava extremamente alarmado, seu rosto ainda mais sombrio do que a tribulação no céu. O filho da vida assassina não poderia ser tão poderoso, alguém devia estar se passando por ele. Atrás de Su Shen, uma luz divina de 5 cores apareceu, transformando-se em um ser divino pavoroso, impunhando a lei do céu e da terra, supremo no universo. Ele se transformou em um ser divino rasgando o céu, como um antigo deus rei descendo sobre o mundo. Seu cultivo como o de Xiao Sha estava no 9º nível do Nirvana, não apenas no estágio inicial. Acima dos 9 céus, a segunda tribulação de raios se reuniu. Su Shen estava na verdade passando pela tribulação de Santo junto com Xiao Sha. Xiao Sha o amaldiçoou como um louco. Quão pavorosa seria uma tribulação de Santo se 2 pessoas passassem por ela juntas? Isso mergulhou o humor de Xiao Sha no fundo do poço. Ele sabia que era medíocre e queria agarrar um fio de esperança para passar por uma transformação, para a qual se preparou por 500 anos. Mas agora tal mudança havia ocorrido. De repente Xiao Sha olhou para a estátua gigantesca, e um lampejo de inspiração o atingiu das profundezas de sua memória, revelando um gigante tão alto quanto o que estava diante dele. Ele se lembrou, esta era a manifestação da lei do céu e da terra do santo do espírito primordial Lu Shen. Você é Lu Shen. Você não está morto. Enquanto este nome surgia na mente de Xiao Sha, ele pensou no santo do espírito primordial, Lu Shen, que fora tão influente em sua vida anterior. Este também era um especialista santo incrivelmente poderoso que atravessou o céu estrelado e uma vez rasgou um santo de uma raça alienígena com as próprias mãos. Ele claramente ordenou ao leal rei santo da vida assassina para eliminar Lu Shen ainda no ovo. Então por que Lu Shen se tornou o filho da vida assassina? Com sua verdadeira identidade descoberta por Xiao Sha, a máscara de bronze que Su Shen usou por 500 anos se despedaçou neste momento, revelando um rosto bonito com olhos profundos que carregavam uma indiferença indescritível. Ele olhou para Xiao Sha com interesse, como uma cobra venenosa que esteve à espreita por muito tempo, subitamente mostrando as presas, fazendo Xiao Sha, apesar de estar no meio da tribulação, sentir um frio de congelar os ossos. A tribulação de raios desceu, e Xiao Sha resistiu a ela soltando um rugido furioso. Su Shen enfrentou a pavorosa tribulação, sendo esta sua primeira vez encontrando uma tão formidável. A manifestação da lei do ser divino do espírito primordial ergueu as mãos para o céu, rasgando diretamente os relâmpagos, enquanto Su Shen explodiu com uma brilhante luz divina da lei, avançando contra Xiao Sha. Um dos braços de Xiao Sha foi decepado diretamente. Suportando a dor intensa, ele usou sua única mão para condensar a espada do deus da matança, forçando Su Shen a recuar com um golpe, e então riu furiosamente. Bom, que rei santo da vida assassina, que rei santo da vida assassina, para ser tão implacável. Lu Shen, se você me matar, acha que o rei santo da vida assassina poupará você? Ele é uma pessoa tão implacável, capaz de matar o próprio detentor de seu legado. Você é apenas um peão dele. Se eu morrer, ele não terá mais escrúpulos, e o próximo a morrer será apenas você. Xiao Sha odiava Su Shen imensamente em seu coração, e também odiava o rei santo da vida assassina. Seus mais de 3.000 anos de experiência o levaram a cair em um buraco tão grande desta vez. Su Shen então falou, entregue o legado do imperador da matança e eu pouparei sua vida. Xiao Sha, gravemente ferido, ouviu as palavras de Su Shen e foi consumido por tanta raiva que subitamente cuspiu um gole de sangue. Bom, você quer o legado do imperador da matança? Você está sonhando, sua besta sem coração. Eu te tratei bem, e ainda assim você me trai. Su Shen, no entanto, zombou, seu poder divino vasto, condensando golpes fatais pavorosos. Ele falou lentamente, tratou-me bem? Você está se referindo a ordenar ao rei santo da vida assassina para massacrar toda a minha família Lu, tentando me eliminar ainda no ovo? Xiao Sha, se não me engano. Você deve ser uma pessoa renascida, certo?
Você possui presciência, conhecendo as oportunidades que surgirão no futuro e também os prodígios que se tornarão famosos. Estou muito curioso. Por que meios você passou pelo renascimento do futuro para o passado? Em meio ao som estrondoso, tribulações de raios vermelhos e dourados desceram, mas não conseguiram esconder o rosto pálido de Xiao Sha e sua expressão aterrorizada. Seu maior segredo em seu coração foi exposto, como um rato em uma sarjeta exposto à luz solar, deixando-o sem saber o que fazer. Su Shen agiu. Xiao Sha também agiu. O renascimento era o maior segredo de Xiao Sha. Uma vez exposto, ele sabia que não haveria lugar para ele em todo o universo, então ele tinha que matar todos aqueles que sabiam, sem deixar recuo. Su Shen bloqueou completamente todas as rotas de fuga de Xiao Sha. Nesta situação desesperadora onde o ancestral da matança não podia aparecer para salvá-lo, e artefatos sagrados externos e armas imperiais não podiam ser usados. Estava destinado que uma pessoa de grande sorte, que um dia poderia se tornar um dominador de uma era, havia chegado a um beco sem saída. Capítulo 169. Xiao Sha possuía muitos métodos. Tendo passado pelo renascimento 3.000 anos atrás, ele havia tomado muitas oportunidades pertencentes aos prodígios desta era ao longo desses 3 milênios, tornando-se o indivíduo mais proeminente deste tempo. Com o selo do Imperador Matador como sua fundação, inúmeras habilidades divinas de alto nível como seus ramos e seu corpo como tronco. O céu estava densamente preenchido por leis terrivelmente desenfreadas. Ele não poupou nada nessa batalha. Ser capaz de entrar no reino do Dao nesta era. Sua habilidade de compreensão não é nada mal, elogiou Su Shen. Na era do declínio do Dharma, os prodígios eram muito menos brilhantes do que no grande mundo. Se Xiao Sha conseguisse romper com sucesso para o Reino Santo e passar por uma transformação, ele poderia se tornar outro inimigo formidável. Su Shen ergueu uma única mão e o relâmpago aterrorizante que estava prestes a cair foi diretamente dividido em dois. Em sua vida anterior, ele provou ser um quase imperador através do Dao da espada. Embora lhe faltasse o aprimoramento do corpo de espada supremo inato nesta vida, seu entendimento do Dao da espada de sua vida anterior permanecia firmemente em sua mente. Com sua vontade movendo seu coração, a lei da espada assolou como uma tempestade, golpeando o tronco de Xiao Sha. Incontáveis grandes habilidades divinas aterrorizantes convergiram, e no choque entre duas potências infinitamente próximas ao Reino Santo, o céu e a terra se despedaçaram, e uma estrela antiga explodiu diretamente. A área que Xiao Sha escolheu para passar pela tribulação era muito remota, desprovida de vida, sem ninguém para testemunhar esta cena. Um que de espada deslumbrante pareceu transmigrar através do tempo e do espaço, aniquilando o vácuo. No céu, uma chuva de sangue garoava, e as estrelas desoladas no cosmos pareciam estar lamentando. Uma espada gigante coberta por runas da lei perfurou a cabeça de Xiao Sha. O poder estrondoso da tribulação de relâmpago desceu. Dentro da tribulação, uma figura aterrorizante passava por uma transformação. Xiao Sha morreu. Su Shen fitou o caractere matar preenchido com uma intenção assassina monstruosa que apareceu diante dele. Este era o maior trunfo de Xiao Sha, além do segredo do renascimento, o legado do Imperador Matador. Independentemente do talento de alguém, desde que ganhassem o reconhecimento do legado, seriam um sucessor do Imperador Matador, possuindo a qualificação para competir com os prodígios supremos. Banhado pelo relâmpago, Su Shen estendeu a mão e agarrou o legado do Imperador Matador. O cosmos remoto transformou-se em um reino vermelho sangue, e a intenção assassina avassaladora tornou os olhos de Su Shen vermelhos como sangue. Memórias surgiram na mente de Su Shen, começando por sua primeira vida quando seu noivado foi rompido. Os rostos de seus inimigos passados e as cenas de seus entes queridos morrendo estavam vívidos. A intenção assassina buscava corroer Su Shen, transformando-o em uma marionete. A mão de Su Shen, segurando o legado do Imperador Matador, subitamente apertou-se. Imperador Matador, se isso é tudo que há, você realmente desonra seu legado como um imperador. O coração do Dao de Su Shen era firme. Fossem 10 vidas, 100 vidas, 1000 vidas ou 10.000 vidas, ele avançaria passo a passo em direção a um reino superior. Independentemente do certo ou errado, ele nunca se arrependera, nunca vacilara. O legado do Imperador Matador buscou abalar o estado de espírito de Su Shen com experiências passadas, o que Su Shen achou completamente risível. A marca do legado do Imperador Matador subitamente rompeu com uma onda de intenção assassina, como um buraco profundo vermelho sangue tentando devorar Su Shen. Su Shen não se moveu um centímetro. Uma corrente de qi roxo-negro subitamente explodiu de seu corpo, cobrindo o buraco vermelho sangue. Esta era sua vontade. Interessante. Uma voz antiga veio de dentro da marca do Imperador Matador, parecendo reconhecer Su Shen. Xiao Sha, confiando em seu renascimento, desejava mudar seu destino passado. Seu desejo de alcançar o pico do Dao marcial atraiu o reconhecimento da marca do Imperador Matador, mas Su Shen possuía apenas a mais pura vontade de se tornar mais forte. Não importava o método, não importava a pessoa, contanto que pudesse se tornar mais forte, ele não pouparia esforços. Sua poderosa vontade esmagou a marca do Imperador Matador, levando ao seu reconhecimento. A marca do Imperador Matador integrou-se à mente de Su Shen, e incontáveis fragmentos de informação surgiram como uma maré. Como esperado de uma existência que alcançou a dignidade imperial através de um Dao não convencional. Su Shen entendeu o propósito da marca do Imperador Matador, o mais puro Dao da matança. Contanto que as pessoas mortas fossem fortes o suficiente, a intenção assassina refinada seria mais forte. Após tornar-se um santo, todo que assassino se condensaria em um embrião demoníaco do Deus Matador, capaz de matar o céu, matar a terra e matar todos os seres vivos. Contanto que os seres mortos fossem fortes o suficiente, o embrião demoníaco formado seria ainda mais forte. Xiao Sha estava prestes a se transformar, mas foi derrotado por Su Shen na véspera de sua transformação. Seu corpo pereceu, e o legado do Imperador Matador assim beneficiou Su Shen.
uma luz sagrada sem limites apareceu, e um vasto poder santificado varreu o cosmos. Nesta vida, após mais de 500 anos, Su Shen finalmente ascendeu ao Reino Santo. Nesta era, até mesmo um santo era uma grande figura, reverenciada por todas as raças. Justo quando Su Shen estava prestes a pegar o corpo de Xiao Sha e partir, uma intenção assassina aterrorizante envolveu o espaço onde Su Shen estava. Dezenas de milhares de estrelas mortas instantaneamente transformaram-se em poeira, e o espaço comprimiu-se, parecendo pretender apagar Su Shen. Esta mudança repentina aconteceu rápido demais. O olhar de Su Shen mudou. Uma luz sagrada sem limite surgiu atrás dele, acompanhada por um rugido de dragão, colidindo com a intenção assassina repentina. O impacto transformou-se em ondas, aniquilando o espaço. Bom discípulo, você realmente não decepcionou seu mestre. O céu estrelado sem limites à frente brilhou e distorceu-se. De dentro emergiu um velho, usando uma máscara de bronze, ninguém menos que o Rei Santo da Vida Assassina. Ele estivera constantemente ciente dos movimentos de Xiao Sha, escondendo-se no espaço próximo, esperando por uma oportunidade. O golpe fatal foi resolvido por Su Shen. Vendo que o recém-chegado era seu mestre, Su Shen não ficou surpreso. Ele sabia há muito tempo que este era um velho calculista. A intenção do Rei Santo da Vida Assassina em fazê-lo substituir o filho da Vida Assassina era simplesmente usá-lo para eliminar Xiao Sha. O momento em que Xiao Sha morresse seria o dia em que este velho calculista agiria contra ele. A massa de ouro do dragão Kang transformou-se em um dragão sagrado, enrolando-se no corpo de Su Shen. Este era um dos trunfos ocultos de Su Shen, nunca revelado em 500 anos, precisamente para este momento. O Rei Santo da Vida Assassina olhou gananciosamente para o cadáver de Xiao Sha, legado do Imperador Matador. Bom discípulo, contanto que você deu o legado do Imperador Matador para seu mestre, e seu mestre assuma o comando do Salão do Deus da Morte. Você será o único sucessor do Salão do Deus da Morte. A aura de Su Shen surgiu, e ele desdenhou. Velho, se eu lhe der o legado do Imperador Matador, estarei apenas caminhando para um beco sem saída, não estarei? O olhar do Rei Santo da Vida Assassina gradualmente tornou-se frio. Você deveria saber, seu mestre pôde poupar sua vida naquela época. E agora ele pode tomá-la de volta. As runas entre as sobrancelhas de Su Shen brilharam, e seu corpo divino do espírito primordial expandiu-se rapidamente, transformando-se em um gigante. Corpo divino do espírito primordial em pequena realização, você realmente possui algum talento. Seu mestre lhe dará uma última chance. Entregue o legado do Imperador Matador. Os olhos do Rei Santo da Vida Assassina mostraram um toque de surpresa. Ele não esperava que este discípulo fosse tão excepcionalmente talentoso. Nem mesmo ele havia dominado totalmente os mistérios do físico e entrado no reino do corpo divino em pequena realização. No entanto, a atitude de Su Shen foi sua escolha. Su Shen avançou destemidamente em direção ao Rei Santo da Vida Assassina. Tendo acabado de entrar no Reino Santo, ele realmente pretendia desafiar o Rei Santo da Vida Assassina, uma potência de marca antiga no nível de Rei Santo. Buscando a morte, o Rei Santo da Vida Assassina moveu-se. Sua figura desapareceu de seu lugar original, e 100.000 milhas de céu estrelado transformaram-se em um mar de cadáveres e sangue. Feixes de luz dispararam para o céu, formando uma gaiola. Esta era uma formação assassina aterrorizante, selando a retirada de Su Shen. Neste momento, a intenção assassina do Rei Santo da Vida Assassina foi liberada sem reservas. Capítulo 170. O Rei Santo da Vida Assassina, um indivíduo tão poderoso que alcançou o reino de Rei Santo entre incontáveis prodígios na era do declínio do Dharma. Era definitivamente um prodígio entre prodígios. Fosse sua força, poder de combate ou astúcia, ele era centenas, até milhares de vezes mais difícil de lidar do que Xiao Sha, que ainda não havia passado por sua transformação. O maior inimigo de Su Shen não era Xiao Sha, mas sim como sobreviver às mãos deste aterrorizante e velho calculista após obter o legado do Imperador Matador. Tendo calculado tudo para obter o legado, Su Shen naturalmente não queria deixá-lo ir, mesmo com seu cultivo no Reino Santo inicial somado a um corpo divino do espírito primordial em pequena realização. Ele não poderia competir com o Rei Santo da Vida Assassina. No entanto, conforme um fluxo dourado de que emergia, as leis do céu e da terra convergiam atrás de Su Shen, na verdade condensando-se em um caractere batalha. Partículas douradas flutuavam ao redor de Su Shen, formando uma coluna de luz, e sua aura surgiu exponencialmente. Arte secreta do caractere de batalha do Imperador Divino Ping Tian. Mesmo durante o tumulto das trevas, Su Shen não a tinha usado. Permitindo que esta arte secreta aterrorizante se manifestasse, o aumento explosivo súbito em sua aura pegou o Rei Santo da Vida Assassina desprevenido. Su Shen, empunhando a massa de ouro do dragão Kang, rompeu diretamente a anomalia do Rei Santo que o cercava, e o Rei Santo recebeu um golpe de massa frontalmente. Seu poderoso corpo físico foi instantaneamente enviado voando para trás. A máscara no rosto do Rei Santo da Vida Assassina despedaçou-se, revelando metade de um rosto hediondo com incontáveis ravinas e fendas. A outra metade de seu rosto era esburacada e irregular, como um demônio, rastejando com insetos aterrorizantes. Vendo isso, Su Shen secretamente sentiu-se afortunado por não ter escolhido continuar cultivando a arte da vida assassina até a grande realização. Caso contrário, ele teria se tornado esta aparência desumana e fantasmagórica. O Rei Santo da Vida Assassina suportou toda a força do ataque da massa de ouro do dragão Kang, e seu corpo inteiro sofreu ferimentos indeléveis. No entanto, ele não se importou com esses ferimentos. Ele estendeu a mão trêmula e acariciou seu rosto, com a máscara de bronze já despedaçada. Eu definitivamente vou te matar. Atrás do Rei Santo da Vida Assassina, um par de olhos cor de sangue abriu-se, e uma besta cruel aterrorizante emergiu, encarando intensamente Su Shen. O Rei Santo da Vida Assassina estava enfurecido. É na verdade um corpo divino de grande besta cruel. Não admira que este velho seja tão obstinado. O coração de Su Shen saltou. Este golpe não resolveu o Rei Santo da Vida Assassina. Em vez disso, enfureceu-o completamente.
Su Shen preparou-se para recuar. O Rei Santo da Vida Assassina havia escondido sua força. Talvez, uma vez que cultivasse o embrião demoníaco do Deus Matador, ele não mais temeria o Rei Santo. Justo neste momento crítico, a expressão do Rei Santo da Vida Assassina subitamente tornou-se extremamente aterrorizada, e seu rugido de raiva transformou-se em um baixo apelo por misericórdia. Não, Ancestral Matador, eu nunca mais ousarei. Por favor, Ancestral Matador, poupe minha vida. Bang! Incontáveis chuvas de sangue garoaram sobre o céu estrelado desolado. O sangue de um Rei Santo era originalmente um remédio precioso, mas o sangue do Rei Santo da Vida Assassina era um veneno potente. O céu estrelado anteriormente desolado provavelmente se tornaria uma zona proibida onde ninguém poderia colocar os pés. O corpo de Su Shen ficou rígido. Ele viu uma mão semelhante à de um bebê esmagar um especialista no nível de Rei Santo sem qualquer aviso. Aquele era um velho Rei Santo, considerado um indivíduo forte em qualquer era, e nesta era do declínio do Dharma, ele era o epítome de um especialista supremo governando o céu estrelado. Ancestral Matador. Aquele Ancestral Matador no Salão do Deus da Morte. Como ele poderia estar aqui? Su Shen tinha muitos métodos, e era verdade que ele poderia competir com o Rei Santo da Vida Assassina no momento em que entrasse no Reino Santo. Mas aos olhos de um grande santo de pico, ele ainda era como uma formiga. Onde o Rei Santo da Vida Assassina morrera, um trono de esqueleto cor de sangue apareceu. No trono sentava-se um bebê de cabeça grande. A pele do bebê era de um cinza mortal e murcha. Seus olhos escrutinaram Su Shen, e sua voz era rouca. Você matou o sucessor escolhido pelo mestre, e profanou o poder imperial do mestre. Eu deveria ter agido para apagá-lo. Su Shen deu um suspiro de alívio. Parecia que o recém-chegado não era hostil. O Ancestral Matador continuou. O mestre o reconheceu. Seu desempenho agora mostra que você é mais adequado que Xiao Sha para ser o sucessor do mestre. De hoje em diante, você é o sucessor do mestre. Eu, o Ancestral, protegerei você enquanto você compete na estrada do Imperador. Espero que não decepcione o mestre e a mim. Su Shen sabia que sua crise estava resolvida. Depois disso, ele substituiria Xiao Sha e se tornaria o dominador do Salão do Deus da Morte. O que o Ancestral Matador se importava era com o sucessor do Imperador Matador. Quanto a quem se tornava o sucessor, ele na verdade não se importava. O Ancestral Matador lançou um token para Su Shen. Este é o token da Vida Assassina. O Rei Santo da Vida Assassina está morto. Com sua força, você é suficiente para controlar o Salão do Deus da Morte. Espero que não siga os passos de Xiao Sha. Su Shen pegou o token da Vida Assassina e perguntou curiosamente. O Imperador Matador já está morto? O Ancestral Matador assentiu inexpressivamente. O mestre morreu há muito tempo. Mesmo que você vê de mim é meramente uma marionete refinada pelo mestre. Minha missão é aguardar o grande mundo e proteger o sucessor na estrada do Imperador. Su Shen olhou e descobriu que embora o Ancestral Matador possuísse grande força, ele era de fato o que dissera, meramente uma marionete, completamente desprovida de vida. Se eu pudesse colocar as mãos no método do Imperador Matador para refinar marionetes e criar marionetes como o Ancestral Matador, elas não seriam protetoras perfeitas do Dao? Su Shen pensou consigo mesmo. Se não fosse por sua força insuficiente, ele realmente queria desmontar o Ancestral Matador e estudá-lo minuciosamente. O Ancestral Matador olhou para Su Shen, como se discernisse sua curiosidade, e afirmou firmemente, eu sei que você tem algum interesse em minha origem, mas ainda o aconselho a abandonar essa ideia. Embora eu tenha sido criado pelo mestre, sou um milagre irrepetível. Fui formado pelo mestre entrando em uma região extremamente aterrorizante e tomando a criação do céu e da terra. Sou único, e aquele lugar, nem mesmo um grande imperador ousaria se aprofundar. Su Shen sentiu algum pesar ao ouvir isso, mas nunca abandonou a ideia em sua mente. O Ancestral Matador partiu. Su Shen sentiu muito. Uma antiguidade tão velha da mesma era do Imperador Matador era algo bom. Em uma pilha de ruínas, Su Shen começou a procurar por despojos. Xiao Sha, sendo uma pessoa de tanta sorte, na verdade tinha um artefato sagrado perfeitamente intacto escondido em sua posse. Su Shen secretamente alegrou-se por ter sido cauteloso e esperado para atacar quando Xiao Sha estivesse passando pela tribulação, usando meios estrondosos para matá-lo. Os 500 anos de acumulação de Xiao Sha eram mais ricos do que algumas linhagens do Dao que continuaram por dezenas de milhares de anos, mudando o destino de incontáveis pessoas. Todos os tesouros que ele havia saqueado beneficiaram Su Shen. Su Shen também partiu e começou seu cultivo isolado. Ele estava muito interessado no legado do Imperador Matador e não podia esperar para compreendê-lo. Capítulo 171. Retornando ao Salão do Deus Assassino. Su Shen tornou-se o mestre do Salão Ceifador de Vidas. As mudanças no Salão do Deus Assassino alarmaram muitos oficiais de alto escalão. Aquele velho fantasma, o Rei Santo Ceifador de Vidas, realmente morreu. O Rei Santo Devorador de Corações e o Rei Santo Exterminador de Almas ficaram grandemente chocados, e até o jovem mestre Wu Shen havia morrido. O vencedor final foi, surpreendentemente, o filho Ceifador de Vidas, discípulo do Rei Santo Ceifador de Vidas. Em relação ao filho Ceifador de Vidas, um júnior, o Rei Santo Devorador de Corações e o Rei Santo Exterminador de Almas sentiam apreensão. Fosse o Rei Santo Ceifador de Vidas ou o jovem mestre Wu Shen, ambos eram indivíduos meticulosos. Eles não acreditariam que o filho Ceifador de Vidas tivesse tido apenas sorte. Devia haver um segredo que eles não conheciam. Logo, as mudanças no Salão do Deus Assassino também se espalharam. As várias raças no céu estrelado extraterritorial sentiram tanto arrependimento quanto alívio. O jovem mestre Wu Shen estava morto. Este prodígio número 1 do reino Vangu estava morto. Su Shen ignorou as comoções do mundo exterior. Após retornar ao Salão do Deus Assassino, ele começou seu cultivo em reclusão. 3 anos depois, sob uma árvore antiga, os olhos de Su Shen eram profundos, como se ele tivesse tomado uma certa decisão. Seu ki evoluiu para uma lei, e a lei transformou-se em uma lâmina celestial, suspensa acima da cabeça de Su Shen. Ele ia realmente decepar seu cultivo de santo. Esta cena era espantosa demais. O reino santo com o qual incontáveis seres sonhavam, estava sendo autosseccionado por alguém, cortando seu próprio caminho do Dao. Mesmo um corpo divino nato, um prodígio de Vangu, não poderia trilhar múltiplos caminhos santos simultaneamente.
Su Shen não hesitou. A lâmina celestial caiu, e seu ki despencou, caindo do cultivo do Reino Santo para o Reino Nirvana. A terrível ferida do Dao fez com que ele cuspisse sangue, e a dor excruciante deixou seu rosto pálido. Mas Su Shen não mostrou nenhum arrependimento. Com manchas de sangue ainda no canto da boca, ele sorriu. Após compreender a marca do Imperador Assassino por 3 anos, ele escolheu condensar o embrião demoníaco do Deus Assassino. Embora o corpo divino da alma primordial fosse poderoso, seu limite superior era muito, muito baixo. Talvez ao atingir o Reino Grande Santo, ele chegasse ao fim. Mesmo que sua habilidade de compreensão fosse alta, se sua velocidade de cultivo não pudesse acompanhar, ele não teria esperança de alcançar o nível de quase imperador, muito menos a estrada do imperador. Originalmente, Su Shen planejava causar problemas nesta vida, acumular um lote de pontos que desafiam os céus e esperar que o mundo grande se abrisse. No entanto, ele inesperadamente encontrou uma pessoa renascida, que havia conspirado por 500 anos para obter a primeira morte do filho da sorte, tomar o legado do imperador assassino e que poderia cultivar o embrião demoníaco do Deus assassino, caçando todos os seres para nutrir a si mesmo. Su Shen decidiu não morrer. Faltam apenas pouco mais de 10 mil anos para o início da Era de Ouro. Outros 100 anos se passaram, e os ferimentos auto-infligidos de Su Shen de antes haviam se recuperado totalmente. Durante esses 100 anos, muitos eventos importantes também ocorreram. O jovem mestre Wu Shen morreu, e o segundo gênio do reino Van Gu Xiao Sha estava desaparecido há 100 anos sem aparecer. A outrora vasta dinastia imperial do clã Xiao estava à beira do colapso. Ninguém era tolo. Talvez aquelas forças de elite soubessem há muito tempo que o jovem mestre Wu Shen e Xiao Sha da dinastia imperial do clã Xiao eram a mesma pessoa. Se Xiao Sha permanecesse desaparecido por mais 100 anos, e nenhum santo aparecesse na dinastia imperial do clã Xiao, a vasta dinastia colapsaria da noite para o dia. No entanto, na verdade, ela colapsaria da noite para o dia mesmo sem outros 100 anos. Se você não arrancar as ervas daninhas pela raiz, elas crescerão novamente com a brisa da primavera. Xiao Sha possui grande sorte, e seus parentes também podem ter indivíduos que desafiam os céus entre eles. Su Shen não pretende deixá-los ir, estes são todos nutrientes excelentes. Su Shen deixou o salão do Deus assassino. Família Xiao. No passado, era uma das 4 grandes famílias da dinastia Beishen. Mais tarde, com a ascensão de Xiao Sha, ele substituiu a dinastia Beishen, e a força de Xiao Sha era ainda mais insondável. À medida que a dinastia imperial do clã Xiao se expandia, até mesmo as tradições do Dao da Terra Sagrada davam algum reconhecimento à dinastia imperial do clã Xiao. Infelizmente, isso também era passado. Xiao Sha estava desaparecido há 100 anos sem notícias. A dinastia imperial do clã Xiao afirmava que Xiao Sha estava em cultivo isolado para se tornar um santo. Mas eles sabiam em seus corações que Xiao Sha não estava mais na dinastia imperial do clã Xiao, e mesmo suas pessoas mais próximas não conseguiam contatá-lo. No salão da família Xiao, os membros principais do clã todos pareciam solenes. Eles sabiam que uma vez que a notícia não pudesse mais ser completamente ocultada, seria o fim da família Xiao. Irmão mais velho. É realmente como dizem os rumores, que ele e o jovem mestre Wu Shen são a mesma pessoa? A voz da quinta filha, Xiao Yuili, quebrou o silêncio, seu tom tremendo. No coração de Xiao Yuili, embora o quarto irmão Xiao Sha fosse irresponsável, ele era uma boa pessoa, e ela tinha o melhor relacionamento com ele. Quando Xiao Sha demonstrou sua força e mudou o rumo das coisas, o quarto irmão Xiao Sha até substituiu o irmão mais velho Xiao Tianze em seu coração, tornando-se seu ídolo e o objetivo que ela buscou ao longo da vida. No entanto, o quarto irmão Xiao Sha era íntegro e um líder do caminho justo, enquanto o jovem mestre Wu Shen do salão do Deus assassino era completamente o oposto. O jovem mestre Wu Shen era insidioso e astuto, matando incontáveis prodígios da raça humana e tomando incontáveis oportunidades, causando uma lacuna geracional entre os prodígios da raça humana do reino Van Gu. Após o jovem mestre Wu Shen morrer e Xiao Sha desaparecer, os prodígios da raça humana do reino Van Gu foram severamente oprimidos. Chega a quinta irmã, seja o quarto irmão o jovem mestre Wu Shen ou não, ele ainda é seu quarto irmão. O mais velho Xiao Tianze era imponente sem estar zangado. Anos de campanhas militares o tornaram estável. Dito isso, Xiao Tianze sabia que se Xiao Sha realmente fosse o jovem mestre Wu Shen, então a família Xiao estaria em grandes apuros. O jovem mestre Wu Shen havia ofendido forças demais. Poderia dizer-se que o atual predicamento de toda a raça humana no reino Van Gu foi inteiramente causado pelo jovem mestre Wu Shen. Eles não buscariam vingança contra o salão do Deus assassino, mas uma pequena família Xiao, aos olhos daqueles gigantes, não era diferente de uma formiga. Eu já providenciei para que a segunda irmã leve os descendentes promissores de nossa família Xiao para cultivar no Palácio Sagrado Enevado. Se nossa família Xiao enfrentar uma grande mudança, apenas o Palácio Sagrado Enevado pode protegê-los e preservar algumas sementes para nossa família Xiao. O terceiro filho, Xiao Jin, falou calmamente. A família Xiao, sob seus arranjos, estava fazendo os preparativos finais. Xiao Tianze disse, terceiro irmão, a situação é realmente tão sombria? O pai já está avançando para o reino Nirvana. Xiao Jin disse, irmão mais velho, a situação será apenas mais grave do que o imaginado. Nossa família Xiao não pode mais recuar. O quarto irmão trouxe nossa família Xiao a uma altura insuperável por nós mesmos. Este karma nossa família Xiao deve suportar pelo quarto irmão. O princípio de que o vencedor é rei e o perdedor é um bandido, eu entendo, e você também deveria. Este não é um resultado que o avanço do pai para o reino Nirvana possa reverter. O salão principal caiu em um silêncio mortal. De repente, a expressão de Xiao Tianze mudou. Não é bom. Alguém atacou nossa dinastia imperial do clã Xiao. Xiao Jin e Xiao Yuili olharam para Xiao Tianze, seus olhos surpresos, mas a expressão de Xiao Tianze era extremamente grave. Ele havia lutado batalhas por muitos anos e era muito mais sensível à intenção assassina do que um artista marcial comum. Ele podia sentir que fora do salão principal neste momento, era como uma noite escura eterna, com figuras carmesins. Xiao Tianze disse pesadamente, terceiro irmão, quinta irmã, eu vou segurar o inimigo.
Vocês dois vão rápido acordar o pai e levá-lo para longe da dinastia imperial do clã Xiao. Terceiro irmão, seu palpite não estava errado. Nossa família Xiao está prestes a enfrentar um desastre de verdade. Xiao Tianse podia sentir que aquela intenção assassina era mais aterrorizante e afiada do que qualquer oponente que ele já tivesse visto no campo de batalha. Com um que de intenção assassina tão terrível, o nome de uma força apareceu na mente de Xiao Tianse: Salão do Deus Assassino. Capítulo 172. Fora do salão principal do Palácio Imperial do clã Xiao, indivíduos fortes usando máscaras de fantasma estavam massacrando deliberadamente dentro do Palácio Imperial do clã Xiao. A figura alta em um manto roxo escuro que os liderava era precisamente Su Shen, que junto com os membros do Salão do Deus Assassino, estava realizando um expurgo sangrento de toda a família Xiao. Su Shen não tinha desejo de lidar pessoalmente com as figuras menores da dinastia imperial do clã Xiao. Seu olhar estava fixo em um palácio à frente, que era seu verdadeiro alvo. Bum! Uma onda de ki maligno irrompeu. Empunhando uma alabarda negra, Xiao Tianse desencadeou um movimento mortal com um erguer de mão. Um louva-a-Deus tentando parar uma carruagem, superestimando a si mesmo. Su Shen riu, sua figura tremeluzindo. Sob o olhar horrorizado de Xiao Tianse, uma mão agarrou diretamente o rosto de Xiao Tianse. Um ki roxo negro surgiu ao redor de Su Shen, fazendo parecer um Lorde Demônio descendo sobre o mundo mortal. Xiao Yuili, que ainda não tinha ido longe, viu esta cena e gritou em sofrimento: irmão mais velho. Xiao Jin puxou Xiao Yuili, que queria voltar, e suprimiu a dor em seu coração, dizendo: irmãzinha, não volte. Você não é páreo para ele. Devemos levar o pai e partir. Não deixe o irmão mais velho morrer em vão. O grito de alarme de Xiao Yuili atraiu a atenção de Su Shen. Tentando escapar? Quanta ingenuidade! O olhar de Su Shen era frio. Xiao Tianse agarrou-se desesperadamente ao corpo de Su Shen, e um dragão de inundação negro irrompeu subitamente de dentro dele. Este era o que maligno que ele acumulara em anos de batalha. Bastardo, não deixarei você ferir o terceiro irmão e a irmãzinha. Xiao Tianse pretendia se autodestruir para atrasar Su Shen. Quando ele olhou para cima, aqueles olhos, capazes de aniquilar estrelas, pareciam conter decepção. Xiao Tianse perdeu a consciência, seu corpo explodindo diretamente. Ele não entendia por que aquela figura mostraria decepção. Fraco demais. Mesmo explodindo seu potencial, ele só tinha essa quantidade de força. Su Shen estava muito decepcionado. Xiao Tianse, o general que venceu todas as batalhas para a dinastia imperial do clã Xiao, era simplesmente fraco demais. Mesmo quando explodiu seu potencial no final e morreu, Su Shen sentiu apenas um pouquinho de intenção assassina condensar-se, longe do suficiente para formar o embrião demoníaco do deus assassino. Su Shen olhou sem pressa na direção em que Xiao Jin e Xiao Yuili haviam partido. Ele tinha o pressentimento de que os irmãos de Xiao Sha poderiam lhe trazer uma surpresa. Su Shen acenou com a mão, instruindo os membros do salão do deus assassino atrás dele a continuar o massacre da família imperial do clã Xiao. O palácio imperial do clã Xiao estava cheio do cheiro de sangue, do choque de lâminas e de fogos violentos, exatamente como fora há mais de 600 anos. Quando Su Shen abriu os olhos pela primeira vez e testemunhou a cena na família Lu, Xiao Sha, transformado no jovem mestre Wu Shen, havia sufocado precocemente prodígios demais. Famílias como a família Lu não eram as únicas. Se Xiao Sha não tivesse morrido, a família Xiao teria prosperado. Como Xiao Sha estava morto, o destino da família Lu era agora o destino da família Xiao. A única diferença era: Su Shen não daria nenhuma chance à família Xiao. Ele não deixaria um único sobrevivente. Droga! Como ele pôde nos alcançar tão rápido? O rosto de Xiao Jin estava extremamente sombrio. Xiao Jin disse a Xiao Yuili: irmãzinha, eu vou segurá-lo. Você leve o pai rápido e saia deste lugar. O que quer que você faça, não olhe para trás. Xiao Yuili foi enviada para longe pela aura de Xiao Jin, terceiro irmão. Xiao Yuili chorou com o coração partido. Em meio aos rugidos furiosos de Xiao Jin, ela suportou a dor e partiu. Que laço fraternal profundo! Su Shen observou Xiao Yuili partir, sem intenção de impedi-la. Seu olhar caiu sobre Xiao Jin, fazendo com que suor frio escorresse pelas costas de Xiao Jin. Nos olhos de Su Shen, ele viu uma entidade incrivelmente aterrorizante formando-se lentamente. Xiao Jin suprimiu seu medo e disse: quem é você? Por que ataca minha família Xiao? Não teme que meu quarto irmão saia da reclusão e busque vingança contra Vossa Excelência? Su Shen estreitou os olhos, mas o que ele disse fez o corpo inteiro de Xiao Jin enrijecer. Você quer ganhar tempo? Comprar uma chance para sua irmã tola escapar? Su Shen olhou para o aterrorizado Xiao Jin, indiferente, e disse: hoje nem uma única pessoa de sua família Xiao pode escapar. Quanto ao seu quarto irmão, Xiao Sha, imagino que você, que controla todo o sangue vital da dinastia imperial do clã Xiao, não ignoraria que ele já está morto. Depois que você morrer, se Xiao Sha estiver disposto a esperar por você por 100 anos, talvez você ainda o veja na ponte do esquecimento. Ao ouvir a confirmação da morte de Xiao Sha diretamente, Xiao Jin tremeu todo, seus olhos ficaram injetados de sangue, e uma raiva e tristeza infinita surgiram em seu coração. Eu vou matar você. A aura de Xiao Jin surgiu drasticamente, queimando furiosamente seu talento e expectativa de vida. Em apenas algumas respirações, sua aparência outrora jovem tornou-se incrivelmente envelhecida. Suas mãos murchas golpearam Su Shen. Su Shen decepou as mãos de Xiao Jin, então desferiu um golpe fatal. Ele sentiu a intenção assassina dentro de si solidificar-se ainda mais, aproximando-se de formar o embrião demoníaco do deus assassino. Como esperado do irmão de sangue de Xiao Sha, uma pessoa vale por milhares e milhares de artistas marciais. Mesmo matar um prodígio de corpo divino não fornece tanto nutriente de intenção assassina quanto um irmão. Su Shen ainda estava insatisfeito. Se Xiao Sha tivesse mais uma dúzia de irmãos, talvez ele pudesse ter formado o embrião demoníaco do deus assassino hoje. Infelizmente, Xiao Sha tinha apenas 4 irmãos. Sentindo a aura de Xiao Jin desaparecer, Xiao Yuili foi dominada pela dor e chegou ao lugar onde o pai Xiao estava em reclusão.
Quem ousa atacar minha família imperial do clã Xiao? O pai Xiao emergiu da reclusão, sua aura surgindo como um rio. Em um momento crítico, ele havia alcançado o avanço para o reino Nirvana. Vendo o estado trágico de toda a dinastia imperial do clã Xiao, o pai Xiao ficou enfurecido e imediatamente avançou em direção à localização de Su Shen. Xiao Yuli ficou chocada e disse apressadamente: Pai Imperador, volte rápido. Infelizmente era tarde demais. Tudo que se ouviu foi o rugido furioso do pai Xiao. Yuli, não se preocupe, seu pai definitivamente matará o inimigo. O rosto de Xiao Yuli estava cheio de desespero. E se o pai imperador tivesse avançado para o reino Nirvana? Tanto o irmão mais velho quanto o terceiro irmão já haviam morrido nas mãos daquela figura demoníaca aterrorizante. Não, eu devo sobreviver. Uma forte vontade de viver surgiu subitamente no coração de Xiao Yuli. Ela sabia que não podia morrer aqui. Suportando a dor, Xiao Yuli continuou a fugir. Su Shen encarou o homem de meia-idade em vestes amarelas que avançava contra ele, seus olhos cheios de interesse. Ele sabia que este devia ser o pai de Xiao Sha. A sorte restante permitiu que o pai Xiao avançasse para o reino Nirvana em um momento de crise. Infelizmente, o reino Nirvana estava longe de ser o suficiente para resolver a crise da família Xiao. O pai Xiao estava furioso, mas apenas por um momento. Ele se acalmou. Os olhos de Su Shen eram frios. Com uma mão como quem pega um pintinho, ele ergueu diretamente o pai Xiao. A alegria de avançar para o reino Nirvana foi como água gelada despejada sobre sua cabeça. Que desperdício! Su Shen descobriu que a intenção assassina que sentia do pai Xiao era muito fraca. Justo quando Su Shen estava prestes a esmagar o pai Xiao até a morte, no ar, geada condensou-se subitamente. Em meio a nuvens etéreas, uma mulher em um misterioso manto azul, descalça, pisou no reino do vazio, ondulações formando uma escada de gelo. Filho ceifador de vidas, você está buscando a morte. Os olhos de fênix da mulher estavam cheios de que maligno, sua intenção assassina alcançando o céu. Su Shen olhou para trás. Finalmente uma pessoa interessante chegou. Seu embrião demoníaco do deus assassino encontrou seu destino. Capítulo 173. Quem chegou foi Xiao Lingshui, a segunda filha da família Xiao. O talento de Xiao Lingshui era excepcional desde tenra idade, chegando a causar fenômenos celestiais. Ela foi aceita como discípula por uma grande anciã do palácio sagrado nevoento que passava pelo local. Seu cultivo progrediu rapidamente e ela alcançou uma classificação respeitável na competição de prodígios das 1000 raças. Com a ajuda de Xiao Sha, ela até despertou um corpo divino lendário. Em apenas 600 anos de cultivo, ela alcançou o rompimento para o reino Nirvana, sendo verdadeiramente uma prodígio. A família Xiao enfrentava uma grande calamidade. Xiao Lingshui enviou os jovens discípulos mais talentosos da família para o palácio sagrado nevoento. Seu dever era preservar a última linhagem dos Xiao. Mas no fim, ela não suportou ver sua família ser aniquilada e seus irmãos morrerem. Ela deixou o palácio sagrado nevoento sozinha e retornou para a família Xiao. Ela por acaso testemunhou esta cena. Xiao Lingshui estava furiosa. Ela reconheceu Su Shen como filho da vida assassina, um prodígio com certa fama da guerra de prodígios das 1000 raças, mas meramente um lacaio ao lado de seu quarto irmão. Agora, ele ousava atacar sua família Xiao. Su Shen naturalmente também reconheceu Xiao Lingshui. Ela havia exibido uma força considerável na guerra de prodígios e agora passará por uma transformação devido a uma oportunidade. Xiao Lingshui disse: Filho da vida assassina, solte rapidamente meu pai imperial. Su Shen soltou uma risada de desprezo por trás de sua máscara. Ele sabia perfeitamente que Xiao Lingshui o menosprezava, mas Su Shen não se importava. Ele ergueu o pai de Xiao e casualmente exerceu um pouco de força. Acompanhado por uma tempestade de ki de origem e sob o olhar de Xiao Lingshui, o pai de Xiao nem sequer soltou um grito, transformando-se diretamente em uma névoa de sangue. Su Shen disse friamente: Este mestre é quem mais odeia ser ameaçado. Xiao Lingshui viu seu parente mais próximo morrer diante de seus olhos, e a raiva em seu coração a fez perder a razão. Ela atacou Su Shen diretamente. O fenômeno de seu corpo divino era como uma donzela celestial descendendo, querendo matar Su Shen na hora. Na era do fim do Dharma, um cultivador do reino Nirvana com mais de 600 anos era de fato considerado um gênio, com potencial para se tornar um santo no futuro. Diante do movimento mortal de Xiao Lingshui, Su Shen apenas levantou a mão, estendendo um dedo. Uma intenção assassina infinita girou em torno da ponta de seu dedo, formando uma montanha de sangue que com a força de um trovão, aniquilou o fenômeno do corpo divino de Xiao Lingshui e a suprimiu diretamente. Suas vestes de penas, semelhantes a cristais de gelo, estavam agora manchadas de sangue, e sua postura outrora altiva de deusa foi reduzida à de uma prisioneira. Sob o olhar incrédulo de Xiao Lingshui, Su Shen aproximou-se lentamente e disse: Surpresa? Esqueci de te contar que seu quarto irmão, Xiao Sha, também conhecido como jovem mestre Wu Shen, foi morto pessoalmente por este mestre. Os olhos de Xiao Lingshui arregalaram-se em choque, depois em raiva. Impossível, como você poderia ter matado meu quarto irmão? Su Shen ignorou a raiva dela e continuou. Além de matar pessoalmente Xiao Sha, este mestre também matou seu irmão mais velho Xiao Tianse e seu terceiro irmão Xiao Jin, seu pai imperial e seus membros do clã. Sua irmãzinha Xiao Yuli também morrerá, e até você morrerá pelas mãos deste mestre. Os olhos de Xiao Lingshui encaravam Su Shen fixamente, com o cabelo cobrindo seu rosto. Sua beleza inigualável agora assemelhava-se a um demônio que rastejou para fora do inferno. Suprimida sob a montanha de sangue, Xiao Lingshui proferiu cada palavra com uma lágrima de sangue, cheia de ressentimento. Eu vou, definitivamente, matar você. Su Shen riu, mas este mestre matará você primeiro. Su Shen levantou a mão e apontou. A intenção assassina transformou-se em uma espada. Com apenas um pensamento ele poderia executar Xiao Lingshui, justo quando a vida e a morte estavam em jogo. O céu, subitamente se fendeu. Estrelas vastas eram levemente visíveis e de dentro da fenda, um braço gigantesco se estendeu. Um poder santo infinito derramou-se.
O dono daquele braço esticou-se diretamente, pretendendo arrebatar Xiao Lingshui dali. Criaturas em um raio de 1 milhão de li tremeram com essa visão. Um santo. É realmente um santo agindo. Inumeráveis artistas marciais poderosos observavam com horror. No reino Vangu, nenhum santo aparecia há várias centenas de anos, mas agora um estava agindo. Aquela direção. Seria a dinastia imperial do clã Xiao? É aquele grande ancião do Palácio Sagrado Nevoento. Aquele é um santo poderoso, renomado há 2000 anos. Quão poderoso ele se tornou agora? Seres antigos abriram seus olhos. Não havia muitos santos no reino Vangu, e era fácil discernir a aura de quem agia. Mas, justo quando todos estavam chocados com a intervenção de um santo, algo ainda mais aterrorizante, algo que fez os cabelos de todos ficarem em pé aconteceu, dentro do Palácio Imperial do clã Xiao. Os olhos de Xiao Lingshui mudaram instantaneamente de alegria para desespero. De dentro daquela fenda do reino do vazio, sangue de santo como um rio de sangue jorrou. Do outro lado da fenda emanaram incontáveis sons de lamento. O braço gigantesco que se estendera da fenda foi estraçalhado em pedaços. Leis surgiram, os céus clamaram, e em 100.000 li, ninguém pôde deixar de sentir uma sensação de desolação. O santo do Palácio Sagrado Nevoento está morto. Um santo invencível que acabará de agir estava morto. Ao lado de Su Shen, uma figura sombria apareceu curvada, segurando uma cabeça deslumbrante na mão. No centro de sua testa havia uma marca de beleza familiar para Xiao Lingshui. Aquela era sua mestra, a grande anciã do Palácio Sagrado Nevoento. O ancestral assassino disse que quem quer que ouse tocar em você deve ser morto. Aquela sombra curvada carregava um nome que fazia todas as raças tremerem. Rei Santo Extintor de Almas, um carrasco manchado com sangue incalculável. O número de indivíduos poderosos que morreram por suas mãos e o número de raças que ele aniquilou eram incontáveis. No entanto, este mesmo carrasco, olhando para Su Shen agora, tinha um toque de profunda apreensão. Esta pessoa era ainda mais implacável que ele. O Rei Santo Extintor de Almas orgulhava-se de ser cruel o suficiente, mas nunca fizera algo tão dilacerante quanto aniquilar gradualmente a família Xiao, fazendo os parentes mais próximos assistirem seus entes queridos morrerem diante de seus olhos, até mesmo atraindo todas as ameaças para fora. Este era um monstro calmo, implacável, meticuloso e profundo, 10.000 vezes mais aterrorizante que o sucessor anterior do Imperador Assassino. O Rei Santo Extintor de Almas baixou a cabeça. Ele preferiria lutar contra um grande inimigo a ofender uma figura tão terrível, caso contrário o Rei Santo da Vida Assassina seria uma lição para ele. Capítulo 174. Xiao Lingshui morreu. Em seu momento de maior desespero e ódio, Su Shen enviou-a para sua jornada final. Ódio e intenção assassina eram o melhor alimento, fazendo o embrião demoníaco do deus assassino de Su Shen crescer rapidamente dentro de seu corpo. Su Shen murmurou em seu coração, só mais um pouco. O talento inato de Xiao Lingshui era impressionante, e seu ódio e intenção assassina contra ele eram muito mais intensos do que os dos outros membros da família Xiao, fazendo o progresso do embrião demoníaco de Su Shen disparar. O olhar de Su Shen voltou-se para a direção em que Xiao Yuili havia fugido. Apenas uma cultivadora do reino do vazio profundo. Su Shen deu um passo e sua figura desapareceu do local. Neste momento Xiao Yuili sentia uma dor excruciante. Seus passos pararam e lágrimas escorriam por seu rosto. Segunda irmã, pai imperial. Ela sabia. Todos estavam mortos. Apenas ela restava. Ela tinha que sobreviver. Quando Xiao Yuili olhou para frente novamente e encontrou uma figura familiar. Ao observar de perto, era precisamente o demônio que aniquilara a família Xiao. O coração de Xiao Yuili encheu-se de desespero. Eu vou te matar e vingar a todos. Xiao Yuili reuniu coragem. Xiao Yuili foi suprimida. A disparidade era simplesmente grande demais, tanto que a levou ao desespero. Ela rangeu os dentes, observando a figura demoníaca aproximar-se cada vez mais, seu estado mental colapsando. Ela chegou a gritar, por favor, não me mate, eu não quero morrer. Su Shen ficou momentaneamente atônito. Todos os irmãos da família Xiao estavam mortos, mas alguém ainda assim não queria morrer. Su Shen rejeitou o apelo de Xiao Yuili para viver. O ódio de Xiao Yuili subiu aos céus. Su Shen matou Xiao Yuili com um único golpe de espada. Sentindo o aumento no cultivo do embrião demoníaco do deus assassino, a expressão de Su Shen era estranha. O crescimento do embrião demoníaco foi lastimavelmente pequeno. Su Shen, ele calculou mal. O ódio final de Xiao Yuili surpreendentemente não era direcionado a ele. Su Shen suspirou desamparado. A sorte restante de Xiao Sha era verdadeiramente formidável, conseguindo detê-lo no passo final. Ainda restam alguns remanescentes da família Xiao no Palácio Sagrado Nevoento. Para cortar o mal pela raiz, deve-se ir até o fim. Dentro do Palácio Imperial da família Xiao, ninguém sobreviveu. Su Shen liderou seu povo diretamente para o Palácio Sagrado Nevoento. Dentro do Palácio Sagrado Nevoento, como a grande anciã, uma santa, havia caído, todo o Palácio Sagrado Nevoento estava imerso em tristeza. A Senhora Sagrada Nevoenta olhou para a mensagem, ignorando sua dor, e sua expressão mudou. Que salão do deus assassino! Eles estão realmente agindo como bem entendem? Matando a santa do meu palácio sagrado, emboscando nossa grande anciã e agora até querem que entreguemos os remanescentes da família Xiao. A tristeza transformou-se em raiva. A Senhora Sagrada recusou. Entregar os remanescentes da família Xiao é impossível. Meu palácio sagrado nevoento deve proteger a família Xiao. Caso contrário, como as seitas de Dao do mundo viriam ao meu palácio? A Senhora Sagrada estava determinada a proteger o último traço da linhagem dos Xiao. Vários dias depois, as discípulas externas do palácio sagrado sofreram pesadas baixas. Su Shen liderou os membros do salão do deus assassino diretamente para fora do palácio sagrado nevoento. A reviravolta repentina aterrorizou o palácio, fazendo-os ativar imediatamente sua formação protetora.
Filho da vida assassina, o que exatamente você quer fazer? Um ancião do Palácio Sagrado questionou. Su Shen acariciou sua máscara, desamparado. O Palácio Sagrado Nevoento era composto inteiramente por mulheres e suas conexões abrangiam o reino Vangu. Na verdade, ele só queria cortar a última linhagem dos Xiao, mas infelizmente, o Palácio Sagrado Nevoento escolheu tornar-se seu inimigo por um remanescente inútil. Su Shen disse, este senhor dará ao seu Palácio Sagrado uma última chance. Entreguem os remanescentes da família Xiao, caso contrário, hoje, nem mesmo uma galinha ou um cachorro restará no Palácio Sagrado Nevoento. A Senhora Sagrada disse, impossível. Mesmo que seu salão do Deus assassino seja poderoso, meu Palácio Sagrado Nevoento não cederá. Atualmente o Palácio Sagrado Nevoento já havia convidado ajuda externa. Esta era a confiança da Senhora Sagrada. Su Shen suspirou levemente. Pelos remanescentes da família Xiao, tornar-se inimiga do meu salão do Deus assassino. Vale a pena? Dentro do Palácio Sagrado Nevoento, gritos subitamente romperam e o sangue fluiu como rios. A grande formação originalmente indestrutível foi instantaneamente aniquilada. O pânico espalhou-se. Algumas pessoas amaldiçoavam os traidores, mas era inútil. O salão do Deus assassino invadiu o Palácio Sagrado diretamente. Ilha após ilha, montanhas imortais, o sangue corria e Su Shen desencadeou um massacre. A Senhora Sagrada Nevoenta foi contida por um santo do salão do Deus assassino, observando impotente enquanto figuras familiares morriam diante dela. Neste momento seu coração estava dilacerado, e a pergunta de Su Shen ecoava em sua mente, pelos remanescentes da família Xiao. Valia a pena aniquilar todo o Palácio Sagrado Nevoento? Pare! Eu estou disposta a entregar os remanescentes da família Xiao. A Senhora Sagrada Nevoenta finalmente cedeu. Ela libertou a última linhagem da família Xiao. Su Shen passou o olhar sobre eles e as figuras transformaram-se em névoa de sangue. A partir de então, todas as linhagens da família Xiao foram completamente erradicadas por ele. A Senhora Sagrada disse humilhada, filho da vida assassina, eu já entreguei os remanescentes da família Xiao. Seu salão do Deus assassino também deve deixar meu palácio. Ao ouvir isso, Su Shen subitamente explodiu em gargalhadas. Sua voz fria como um pesadelo desceu, matem. Hoje, dentro do Palácio Sagrado Nevoento, nem mesmo uma galinha ou um cachorro deve restar. A Senhora Sagrada gritou, filho da vida assassina, você não cumpre sua palavra. Su Shen massacrou as discípulas e anciãs do Palácio Sagrado pelo caminho. O embrião demoníaco do Deus assassino rapidamente inchou até seu limite, formando uma membrana roxo-negra ao redor de Su Shen, engolindo-o. Acima de todo o Palácio Sagrado Nevoento, uma aura aterrorizante permeava, e o mundo inteiro estava mergulhado em intenção assassina. Fosse o Palácio Sagrado Nevoento ou o Salão do Deus Assassino, incontáveis artistas marciais foram corroídos pela intenção assassina, transformando-se em fantoches ou simplesmente morrendo. Su Shen não prestou atenção a essas coisas. Neste momento, ele passava por sua transformação final, retornando mais uma vez ao Reino Santo. O embrião demoníaco do Deus Assassino estava prestes a ser completado. Capítulo 175. Santo. Na direção do Palácio Sagrado Nevoento, alguém está prestes a alcançar o rompimento para o Reino Santo. A tribulação de raios reuniu-se acima do Palácio Sagrado Nevoento. Era uma tribulação de raios negro-avermelhados, exalando uma intenção assassina monstruosa, como se todos os seres vivos do mundo estivessem sendo aniquilados neste momento, transformando-se em um vasto cemitério. Tão aterrorizante. Uma tribulação de santo tão maligna. Se esta pessoa passar pela tribulação com sucesso e se tornar um santo, temo que o mundo inteiro mergulhe no caos. Dentro de forças poderosas com legados que abrangem dezenas de milhares de anos, existências ancestrais sussurravam, cheias de preocupação. Dentro do Palácio Sagrado Nevoento havia muros quebrados e ruínas, uma cena de devastação total. A senhora do Palácio Sagrado Nevoento observava enquanto a entidade colossal, com um legado de dezenas de milhares de anos, desmoronava em suas mãos. Até mesmo seu estado de espírito de Reino Santo vacilou neste momento. Ela começou a duvidar se suas escolhas foram certas ou erradas. Infelizmente, certo ou errado, ninguém poderia sanar suas dúvidas. O santo do Salão do Deus Assassino, experiente em batalhas, aproveitou a brecha de quando a Santa de Mish estava em um estado de alma dividida, atingindo-a com um golpe que a feriu gravemente. O embrião demoníaco do Deus assassino de Su Shen estava se formando gradualmente neste momento. Diante da terrível tribulação de Santo, Su Shen não mostrou medo. Ele abriu os braços, seus cabelos dançando desordenadamente, e riu loucamente, como um Lorde Demônio descendo dos céus. A punição celestial que Xiao Sha tratava com solenidade parecia fraca e ineficaz diante de Su Shen. Su Shen condensou a espada do Deus assassino e, na verdade, fendeu diretamente o raio celestial, avançando em direção ao céu. Tal cena chocou bilhões de seres vivos. Aquela era a lendária tribulação de Santo, e uma tão aterrorizante, mas não conseguia fazer nada contra esta pessoa. Além disso, ele empunhava uma espada e avançava até as 9 camadas de nuvens. Isso era sequer humano? A punição celestial pareceu enfurecer-se pelas ações de Su Shen, gerando rapidamente uma tribulação de raios monstruosa, transformando-se em armas terríveis que atacavam Su Shen de todas as direções. Com o pensamento, o embrião demoníaco do Deus assassino de Su Shen surgiu com flutuações de intenção assassina aterrorizantes, também se transformando em milhares de armas divinas para batalhar contra os soldados celestiais. A tribulação de raios restante transformou-se em um gigantesco martelo de raio, exalando uma aura não inferior ao ataque de poder total de um santo. As tradições taoístas ancestrais ao redor sentiram o couro cabeludo formigar ao ver esta cena. Uma tribulação tão terrível para alcançar o Reino Santo que antes mesmo de se tornar um santo, ele havia provocado a tribulação celestial a transformar-se em um golpe de poder total de nível santo. Deve-se saber que um santo e seres abaixo do Reino Santo são criaturas de dimensões completamente diferentes.
Todos abaixo do Reino Santo são como formigas. O corpo de Su-Shen explodiu com uma aura monstruosa. Seu corpo divino do espírito primordial original, que se assemelhava a uma divindade antiga, agora parecia um deus Rakshasa descendo. O corpo divino do espírito primordial sofrerá mudanças desconhecidas devido à influência do embrião demoníaco do deus assassino, tornando-se ainda mais aterrorizante. Em um instante, as flutuações destrutivas enterraram diretamente o palácio sagrado nevoento. Um pilar de luz roxo-negro, emaranhado com inúmeras runas condensadas da intenção assassina, crescia rapidamente em força. Su-Shen passará pela tribulação e recebia o batismo do Dao Celestial. O embrião demoníaco do deus assassino estava completamente formado. Este talento terrível, lendário por si só, aparecerá neste grande mundo. No entanto, neste momento, auras de santos aterrorizantes vieram de todas as direções, carregando uma intenção assassina monstruosa, pretendendo estrangular Su-Shen diretamente. Bela hora. Su-Shen riu alto. O embrião demoníaco do deus assassino despertou o receio de muitos seres vivos, incluindo algumas tradições taoístas ancestrais e até várias raças de fora do universo. Eles queriam matar Su-Shen prematuramente. Su-Shen não se importava com esta intenção assassina. Neste momento, ele só queria se banhar no sangue de santos para anunciar seu rompimento para o Reino Santo. Dos miríades de fenômenos do céu e da terra, 5 figuras terríveis apareceram indistintamente. Um total de 5 santos atacaram Su-Shen simultaneamente. Embora o Reino Vangu fosse um grande mundo, a aparição de 5 santos de uma vez era uma cena que não ocorria há milhares de anos. Su-Shen convocou diretamente a espada do deus assassino. Um som de batida ecoou no reino do vazio. Padrões demoníacos antigos apareceram na testa de Su-Shen. Conforme a espada do deus assassino golpeava, um que de intenção assassina afiado fendeu o reino do vazio e com um grito miserável, um santo sangrou diretamente pelo céu. No alto, à distância, todos viram incontáveis riachos de sangue manchando o céu, fluindo dos 9 céus. Os céus lamentavam, enquanto um santo após o outro caía. Esta cena estava destinada a ser lembrada pelos seres vivos do reino Vangu. Em um curto período, os lendários santos que suprimiam o mundo morreram um após o outro. Su-Shen banhou-se em sangue de santo, e o céu estrelado transformou-se em uma zona proibida. Os 5 santos ancestrais tornaram-se esqueletos frios, tornando o embrião demoníaco do deus assassino de Su-Shen ainda mais forte. Como esperado de um gênio que alcançou o Dao de uma forma não convencional desde os tempos antigos. O embrião demoníaco do deus assassino é realmente tão aterrorizante. Su-Shen estava agradavelmente surpreso. O embrião demoníaco do deus assassino era ainda mais terrível do que seu corpo supremo de espada inato em sua vida anterior. Juntamente com seu próprio corpo divino do espírito primordial, sob a bênção desses 2 talentos poderosos, o poder de combate de Su-Shen já havia alcançado outro nível. Neste momento, em outra parte do reino Vangu, flutuações de abalar a terra também vieram. O santo do salão do deus assassino matou a senhora do palácio sagrado nevoento. A morte de 6 santos em um único dia instilou medo em bilhões de seres vivos. O nome de Lorde Demônio Assassino do salão do deus assassino ressoou completamente por todas as miríades de raças do céu estrelado. Ninguém ousava provocar este demônio inigualável. Dentro do salão do deus assassino. Após esta batalha, Su-Shen tornou-se completamente famoso. Todos no salão do deus assassino conheciam o terror deste demônio inigualável. Matando 5 santos em um dia, seus métodos eram extremamente brutais. Diante de Xiao Sha, o legado do imperador assassino, outros ainda tinham algumas intenções menores, mas diante de uma pessoa tão implacável, como a reencarnação do imperador assassino, até mesmo as 2 potências inigualáveis, o Rei Santo Exterminador de Almas e o Rei Santo Devorador de Corações, submeteram-se voluntariamente. Antes da abertura do grande mundo, o salão do deus assassino já havia produzido uma pessoa implacável que ofuscava todas as raças. 1000 anos depois, neste milênio incontáveis gênios apareceram neste universo, mas todos achavam difícil respirar. O prestígio do Lorde Demônio Assassino era simplesmente forte demais. Santos de várias raças morriam um após o outro nas mãos do Lorde Demônio Assassino. Houve até boatos de que reis santos haviam caído. O embrião demoníaco do deus assassino de Su-Shen tornou-se ainda mais forte, aproximando-se da pequena conquista. O cultivo de Su-Shen também avançou aos saltos, aproximando-se diretamente do reino rei santo em apenas 1000 anos, o que era inacreditável nesta era de declínio do Dao. A supressão do céu e da terra parece ter enfraquecido. Su-Shen descobriu que as leis no universo pareciam estar se fortalecendo, ou melhor dizendo, uma existência aterrorizante, estava começando a declinar. As potências das miríades de raças no universo olharam simultaneamente para as profundezas. Aquele imperador estava começando a envelhecer. Capítulo 176. Outro milênio se passou. Durante este período, o embrião demoníaco do deus assassino de Su-Shen alcançou a pequena conquista, e seu cultivo rompeu para o reino rei santo, surpreendendo todas as raças. Incontáveis potências morreram nas mãos de Su-Shen, e até as raças por trás dele sofreram suas crueldades. Muitas forças, incapazes de tolerá-lo por mais tempo, formaram uma aliança para caçar Su-Shen. Um grande santo de uma seita do Dao até emergiu precocemente, pretendendo estrangular Su-Shen. Após esta batalha, o paradeiro de Su-Shen tornou-se desconhecido, e ele não apareceu por vários séculos, o que deleitou a todos, levando-os a especular se tal demônio inigualável havia caído. Su-Shen estava, de fato, gravemente ferido e sendo perseguido por um grande santo. Mesmo com a intervenção do ancestral assassino, ele quase morreu. Em uma área misteriosa do salão do deus assassino, Su-Shen soltou um suspiro de alívio. Após séculos utilizando os recursos do salão do deus assassino, as feridas de Su-Shen haviam se recuperado em sua maior parte. A seita do Dao realmente enviou um velho decrépito para me caçar. Eles estão realmente dispostos a ir tão longe. A maioria das antigas potências de nível quase imperador havia perecido durante o tumulto das trevas. Grandes santos eram os protetores dos prodígios do grande mundo que disputavam a estrada do imperador dentro das principais forças de todas as raças. Cada grande santo era uma existência rara, o mais forte além de um imperador, um poder fundamental que não deveria ser implantado facilmente, a menos que enfrentassem uma crise de vida ou morte.
Su Shen não esperava que a seita do Dao se desviasse da convenção, usando diretamente seu trunfo para eliminá-lo. Deve-se saber que para tal potência emergir, retornar ao autosselamento dentro de uma fonte divina era incrivelmente difícil. Emergir era equivalente a uma sentença de morte, tornando impossível retornar à fonte divina e aguardar o grande mundo. Uma figura semelhante a um bebê apareceu, resmungando. Malditos sejam aqueles velhos da seita do Dao. A força deles é aterrorizante. O ancestral assassino encarou Su Shen e disse, agora que suas feridas se recuperaram. Seu embrião demoníaco do deus assassino alcançou a pequena conquista e seu cultivo atingiu o reino rei santo. Você deseja se autosselar e aguardar a abertura do grande mundo? Com a força de Su Shen, disputar a estrada do imperador no grande mundo seria inteiramente suficiente. No entanto, Su Shen recusou. O ancestral assassino ficou atônito. Poderia ser que você ainda quer avançar mais nesta era de fim do Dharma? Esta era, de fato, a intenção de Su Shen. Pelo menos, eu preciso elevar meu cultivo ao reino do grande santo antes de escolher entrar em uma fonte divina. Su Shen não esquecera que no grande mundo anterior, aqueles prodígios que outrora disputaram a estrada do imperador com o imperador Fang Bubai ainda não estavam mortos. Quando emergissem, seriam no mínimo potências de reino rei santo. 2000 anos depois, o grande santo da seita do Dao que caçara Su Shen atingiu o fim de sua expectativa de vida. O céu estrelado tremeu. Alguém estava prestes a realizar o rompimento para o reino do grande santo nesta era. É o Lorde Demônio Assassino. Ele ainda está vivo? Sentindo aquela aura aterrorizante, todos os seres vivos ficaram chocados. O demônio aterrorizante e inigualável de 2000 anos atrás não estava morto. Na era do fim do Dharma, ele agiu de forma desafiadora aos céus, rompendo para o reino do grande santo. O poder demoníaco de Su Shen era inigualável. Olhando para o velho quase em decomposição diante dele, ele disse, velho, você me suprimiu por 2000 anos inteiros. Você alguma vez antecipou este dia? O velho respondeu calmamente, mas nestes 2000 anos, Lorde Demônio, você também aprendeu a controlar a intenção assassina em seu coração, não foi? Su Shen sorriu. Nestes 2000 anos, ele havia dominado completamente o embrião demoníaco do deus assassino, não sendo mais influenciado por ele. Praticando o legado do imperador assassino, sob a influência do embrião demoníaco do deus assassino, Su Shen massacrava continuamente potências e seres vivos. Este era seu alimento, o instinto de seu corpo e um meio de ficar mais forte. Su Shen disse, você é um cultivador do Dao ou um cultivador do budismo? Estes 2000 anos, foram apenas para ajudar este lorde a suprimir o embrião demoníaco do deus assassino? O Buda sacrificou sua carne para alimentar uma águia. Você se sacrificou para alcançar a benevolência. Você deve saber que, embora este lorde possa controlar sua intenção assassina, isso não significa que este lorde não guarde rancores. O velho respondeu, embora o Lorde Demônio ainda mate agora, não é mais pelo prazer de matar. Isso significa que o objetivo deste velho taoísta foi alcançado. Agora que a vida deste velho está no fim, se o Lorde Demônio deseja uma batalha, este velho naturalmente aceitará. Su Shen não o matou. O velho estava prestes a morrer. Após Su Shen partir, vários meses depois, gritos de lamento emanaram da seita do Dao. Seu grande santo havia morrido. Justo quando Su Shen se preparava para se autosselar, outro grande evento ocorreu. Uma relíquia de quase imperador apareceu? Su Shen havia preparado uma fonte divina, mas neste momento, ele parou seus passos antes de entrar nela. Porque o que surgir era um campo de batalha enterrado no reino do vazio, aterrorizante ao extremo. Dizia-se que fora outrora o local onde duas figuras lendárias e um supremo haviam batalhado, estilhaçando um espaço, mergulhando-o em correntes caóticas e fazendo-o desaparecer. Agora, após dezenas de milhares de anos, ele reaparecera. Provavelmente continha um legado incrivelmente assombroso, alarmando até mesmo alguns velhos monstros. A expressão de Su Shen era peculiar. Não é este o lugar onde ele e Li Shenhua batalharam contra o supremo açougueiro de sangue em sua vida anterior? Agora ele havia realmente reaparecido. Su Shen decidiu não se autosselar. Sua expectativa de vida ainda tinha 5.000 anos restantes, não sendo suficiente para guardar a abertura do grande mundo. Mas, em sua vida anterior, ele trouxera um tesouro secreto de dentro do palácio imortal de bronze que poderia estender a expectativa de vida. Embora usar a lamparina de óleo de bronze causasse consequências terríveis, enfrentar consequências futuras comparado aos benefícios, não valia a pena mencionar. Se ele pudesse viver até a abertura do grande mundo, planejando por 10.000 anos, e quando a estrada do imperador reabrisse, quem seria seu oponente? Su Shen decidiu não se autosselar. Neste momento, inúmeras forças ficaram alarmadas, e figuras aterrorizantes corriam continuamente para o céu estrelado. No domínio do Dao do submundo azul, a transcendente seita do Dao Montanha da Queda da Terra, que estivera em silêncio por muito tempo, agitou-se. De dentro daquela antiga zona proibida, uma figura majestosa emergiu, indo em direção ao céu estrelado. Como podem os restos de meu pai caírem nas mãos de outros? Aquele que emergiu foi ninguém menos que o grande santo Lin Shangshen, que estivera autosselado dentro de uma fonte divina. Dezenas de milhares de anos haviam se passado, e a força de Lin Shangshen tornará-se ainda mais aterrorizante. Ele avançou diretamente para o domínio externo, indo direto para o campo de batalha, empunhando a espada Shangshen e abrindo caminho à força. O antigo campo de batalha estava caótico, cheio de sangue e carne, e poder destrutivo persistente. Até mesmo um cultivador de reino santo que entrasse precipitadamente encontraria apenas seu fim. É o grande santo Lin Shangshen da Montanha da Queda da Terra. Muitas das autoridades que surgiam reconheceram esta potência inigualável. Este era um ser supremo que vivenciara o tumulto das trevas mais terrível e sobrevivera pelas mãos de um antigo pseudo-iluminado. Lin Shangshen olhou para os santos e declarou dominadoramente: hoje busco apenas recuperar os restos de meu pai. Se algum de vocês me obstruir, provará se a espada Shangshen na mão deste senhor da montanha é afiada. Com isso, Lin Shangshen ignorou diretamente a terrível aura residual da lei destrutiva e abriu um caminho com uma única espada, entrando no antigo campo de batalha. Os santos trocaram olhares, mas ninguém ousou obstruí-lo. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!